volta aqui na hortinha, torrando no sol. Hoje nós vamos usar esse canteiro aqui para plantar milho roxo e feijão rajado. E se der tempo, vamos plantar outras coisinhas, como inhame, o roxo e o normal. Antes nós precisamos debulhar o milho. Bora lá? Eu nunca fiz isso, mas vivendo e aprendendo. Oh, caiu muito longe. Nossa senhora. Que lindo, pessoal. Primeiro eu vou tirar só um pouquinho, porque eu acho que eu não vou plantar tudo isso. Já tira até demais, na minha opinião. Que cor é essa, pessoal? Inacreditável, olha isso. Estão na paleta, né? Estão combinando. Pessoal, vamos lá. O canteiro vai funcionar da seguinte forma. A 10 centímetros aqui da borda vai ter o feijão, 20 centímetros para cá vai ser o milho, mais 30 para cá vai ser outra fileira de milho e 20 para lá vai ser o feijão e 10 centímetros para lá, terminando o canteiro, que somando tudo isso dá 1,20 m. Então, resumindo, vai ter uma fileira de feijão aqui, duas de milho no meio e outra de feijão do lado de lá. Porque o sol faz isso daqui, aqui, ó. Não posso fazer de outra forma porque o feijão seria muito prejudicado se eu colocasse ele no meio do milho, por exemplo. Isso daqui, pessoal, é um experimento meu. Vamos sair do sol. O certo seria primeiro plantar o milho, deixar ele crescer uns 15 centímetros para só depois plantar o feijão e assim aproveitar o milho que já está estabelecido, deixando o feijão trepar nele. Mas eu não sei se esse feijão é trepador. Na verdade, eu acho que ele é rasteiro. Mas se não for, tudo bem, eu vou manejando o crescimento do feijão até que o milho se estabeleça. Vamos parar de enrolação, vamos começar. Primeiro eu vou ter que tirar algumas sementes aqui que eu plantei há uns dias atrás e ela não germinou ainda. Eu vou tirar elas para plantar em outro lugar, para usar esse canteiro aqui. Dá para ver esse bichinho, olha isso. Uma mini lacraiazinha. Tá, agora sementes tiradas, vamos lá. Assim, eu passei as medidas para vocês, mas é bem no olho mesmo, pessoal. A ideia é não ficar uma coisa muito certinha e tal. Colocando aqui, nossa, dá até dó de colocar uns feijões tão lindos assim no chão. Olha. É um pecado, mas é pra gente aumentar essa quantidade aqui, porque eu ganhei lá na festa camponesa, na troca de sementes, e no próximo ano eu quero levar o triplo. Vou ter aqui o feijão, aí uns 20 centímetros dele eu vou colocar outro feijão. Eu vou plantar uma por covinha, porque eu não tenho muita semente para fazer o desbaste, que é plantar várias, né, e podar as mais feinhas e deixar mais bonita. Não tô tendo todo esse luxo. Aqui tinha muito entulho, pessoal, então ainda sobrou um restinho. É difícil plantar, cara. Não consegui peneirar. Tirei o grosso, mas ainda tô tendo esse problema. E eu tô sem semente de abóbora para fazer o milpa, né? Que é o feijão, milho, abóbora. Mas na verdade eu tenho abóbora aqui. Aqui mesmo, ó, tá com uma rama. Eu vou tentar manejar essa abóbora para vir para esse canteiro aqui, para formar esse cultivo, esse jeito de plantar tão milenar, né? Para quem não conhece, isso daqui é muda de mungubá, uma castanha
muito legal. O pessoal torra, faz todo tipo de coisa na culinária, mas também dá pra fazer cacau. Não, chocolate. Eu tive uma péssima experiência que a castanha dele é tipo, dá um negocinho de 1 quilo de castanha, muita castanha. E eu comi quase 1 quilo dessa castanha e vocês sabem, né? É muito óleo, eu passei muito mal, foi uma experiência terrível, mas é muito gostosa, por isso que eu comi 1 quilo, né? Sobrou esse tanto, eu vou guardar, vai que esse meu plantio dá errado, eu vou ter esse daqui de reserva. Para vocês aí passa rápido, mas é pra cá, é difícil. Nossa senhora. Bora lá, vamos continuar. Agora vamos plantar essa belezura. Vai ser bem aqui, ó, bem no centro, bem pertinho do feijão. Se ele precisar trepar no milho, vai estar show de bola aqui perto. E eu coloquei folha aqui no canteiro. Péssima escolha. Eu não colocaria de novo porque, diferente da palha, que ela é bem assim, ó, quando ela cai, ela some, a folha, ela tampa muito da terra, que é onde a semente está germinando, ela atrapalha bastante. Então, se eu fosse colocar de novo alguma matéria orgânica, seria mais algo bem triturado assim, ó. E não folhas assim. Assim, ó, é só se eu amassar que ela fica pequenininha, mas do jeito que tá aqui me atrapalha muito, cara. Já acabou com várias sementes que eu plantei aqui. Quanta folha! Matéria orgânica é bom, mas a gente tem que saber usar. Se eu fosse colocar folha agora, seria deixada decompondo ali no cantinho e depois eu trazia para cá. Porque elas demoram a decompor, ó, ela tá aqui há 2 meses e só agora tá começando a ficar quebradiça. Eu tô plantando um milho fora de época, pessoal, porque é eu que vou regar aqui a hortinha e onde eu moro a temperatura não muda, não fica frio aqui. É 30 e poucos graus o ano todo. Então não vai ter nenhuma surpresa assim. Seria um problema se não tivesse água aqui, que seria o único impedimento. Mas eu tenho, então show, vamos lá. Ai, gente do céu, não é mole. Meu Deus do céu, minhas costas, Jesus amado. É cansativo. Parece que não. Outra coisa que eu fiz errado foi misturar galho aqui, porque eu mexo de baixo aqui o galho assim, ele vai e bagunça lá na frente, porque ele é grande, né? Então ele mexe a palhada lá na frente. Então eu trituraria todos os galhos que eu fosse colocar aqui no meio. Trazia para cá só as coisas bem mais tranquilinha. Isso me atrapalha bastante também. Até a palhada de capim, que é bem grande, atrapalha, rapaz, que é uma beleza. Porque ele tá do outro lado aqui, tá vendo? Ó, eu mexi aqui, aí bagunçou aqui na frente a covinha. Se eu fosse fazer de novo aqui a cobertura, como eu vou fazer daqui mais para frente, eu tomaria cuidado com essas coisas. Ó, tá vendo? Mexi aqui, ó. Mexe tudo, cara. O legal de plantar o milho e o feijão junto é que o feijão dá muito nitrogênio pro milho. Que o milho tá ali na família das gramíneas e elas gostam disso. Cara, elas crescem que é uma beleza. É uma boa parceria. Aí, como eu tinha dito, eu vou esparramar toda essa rama de abobrinha pra cá, transformando aqui no canteiro milpa. Vocês não ligam de eu ficar falando tanto assim não, né? Às vezes dá vergonha, mas é que eu gosto tanto disso, cara. Gosto tanto que eu tô aqui compartilhando com vocês.
Plantar alguns inhames agora. Aqui é um lugar muito drenado, assim, uma terra muito soltinha, tá vendo? Por causa dessa árvore aqui, ela descompactou muito esse lugar. Aqui, quando eu fui preparar essa terra, eu bati a enxada entrava por completo dentro da terra. Mas lá na frente ela voltava, né? Lá tá bem mais compactado. Aqui, ó, o inhame roxo. Vou só deixar um pouquinho mais soltinha a terra aqui. Mas nossa, ele vai gostar muito aqui. Quero plantar isso aqui, ó, cará. Só que vou fazer um canteiro na frente, mas eu tô sem enxada. Sobrou muito gengibre, açafrão e cará. Cará da batatona e cará da batatinha. Mas isso aqui é pro próximo vídeo. E o feijão, ó, sobrou chiquinho. O milho sobrou demais. Na verdade eu vou plantar um pouquinho ali, mas vai sobrar muito ainda. Vou guardar e vou presentear amigos e parentes que plantam. E eu sei que vai cuidar também dessa semente. Vai passar pra frente. Que a ideia é sempre replicar isso. Agora é hora de regar. Acabou. Acabou esse canteiro aqui. Ai, não, faltou esse aqui. Deixa cair um cará aqui. Agora vamos regar os inhames. Pessoal, agora que eu terminei de regar as coisinhas que eu plantei, vocês querem ver como é que tá a hortinha? Vamos lá? O feijão de porco, pessoal, olha, com uma semana. Eu plantei durante esse vídeo aqui do card. E olha, e ó, esse canteiro eu tô achando muito bonito, com essas mandioca brava ornamental e toda a rúcula. Aqui, ó, esse aqui eu acho que é couve, aqui crescendo junto com a salsa lisa. Salsa lisa, pessoal, eu provei um pouquinho dela. Deixa eu provar aqui de novo, ó. É muito gostoso, é muito saboroso. É um gosto muito mais forte.
Nossa, dá até vontade de comer uma canjiquinha de milho. Minha mãe colocava muito salsa. E era muito gostoso. Nossa, que vontade deu de comer. Aqui, ó, é uma alface crespa que cresceu sem querer. Ela veio junto com a semente de salsa lisa. Olha como é que tá grande, bonita. Na frente tem outra, ó, lindíssima. As rúculas estão lindas também. Tudo muito lindo. Aqui o tomate, olha como é que tá lindão. Aqui, ó, das podas que eu fiz do ladrão. Que vergonha, né, pessoal? Aquele dia eu mostrei aqui todo o sabichão, achando que eu sabia fazer. E tinha um montão de erro bem na minha frente. Mas é vivendo e aprendendo. Agora eu sei. E assim que vai. Aqui, ó, o manjericão tá deprimente, pessoal. Acho que não foi. O que eu fiz de errado? Eu acho que eu peguei um galinho muito velho. Eu acho que não brota a raiz a partir do galinho muito velho. Você tem que pegar um galinho mais maciozinho, mais verdinho. Essa muda que eu fiz aqui, ó, foi com um galinho mais novinho. E deu certo, não deu problema. Mas ali foi um galho velho e deu esse problema. Até agora, né? Eu não sei se vai pegar. Porque esse outro aqui, ó, ele ficou todo capenga, todo chujadinho. E funcionou. Não sei esse agora, né? Aqui, ó, eu quero fazer um vídeo com vocês mostrando como é que faz muda de batata doce, né? Como é que a gente coloca pra dar batata. E eu quero fazer um vídeo mostrando, porque eu nunca fiz, mas eu já vi bastante tutoriais, bastante gente ensinando e quero botar em prática e mostrar pra vocês, né? A gente aprende junto, muito bonito. As mandiocas, eu nem falei nada sobre elas, mas estão lindas, né, pessoal? Olha isso. Eu planto desse jeito aqui, ó, a 45 graus. Se vocês quiserem também eu faço um vídeo explicando sobre isso. Aqui é bem legal, é um jeito muito legal de plantar. E a hortinha tá assim. Eu queria que tivesse bastante coisas plantadas. Tá aí. Mais um canteiro cheio de coisinhas. Tomara que pegue, né? Aqui na frente tem uma coisa legal, que é a minha esperança. Que é isso daqui, ó. Talvez isso daqui vai pra frente, vai ser uma flor fêmea. Até agora só deu flor macho. Olha o tanto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo aqui, todas as raminhas de abóbora, só deu flor macho até agora. E essa daqui talvez seja o sinal de que tudo está mudando e finalmente a gente vai ter flor fêmea, que funciona assim, né? A abelhinha vai lá na flor macho, depois vai na flor fêmea e aí dá abobrinhas. Agora as plantinhas estão revigorando. As folhas estão ficando mais firminhas porque no sol elas murcham, né? Elas tiram toda a água da folha para não perder, né, a água. Então, o que precisava ser regado aqui não era só as sementes, é toda essa horta aqui, que eu não reguei ainda, só fiquei enrolando, gravando, mas eu vou regar agora. Se vocês quiserem ficar um pouquinho aí e ver regar, vamos lá. Pessoal, aconteceu uma coisa que me deixou muito triste. Eu sei que é assunto para outro vídeo isso, mas a caixa furou aqui, pessoal. E toda a água que eu tinha enchido aqui vazou de ontem para hoje. Só sobrou um restinho para eu aguar todo o canteiro que eu plantei ontem. E nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande para encher essa caixa aqui, regar toda a horta, porque eu tenho que pegar o gerador de energia, levar no posto de gasolina, encher ele, trazer para cá e aí sim dar partida e tirar a água lá de baixo e trazer aqui para cima para que eu possa regar toda a horta, né? E acontecer isso me deixa muito chateado. Assim, é pouca gasolina que eu coloco, é só R$10, mas tem todo o esforço de trazer para cá. O gerador é bem pesado, tem que trazer na moto. E cara, acontecer isso me deixa muito deprê, assim, então eu fiquei muito triste. Acabou assim com o meu finalzinho de dia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quer ver mais como esse, clica aqui. E se você não é inscrito, se inscreve, porque toda semana vai ter vídeo novo. E você é inscrito com as notificações ativadas, o YouTube sempre vai te lembrar que tem vídeo novo. Então é isso, pessoal. Tchau, brigadão de verdade.